Aleluia! Eita, que lindo! Você está feliz? Sim! Ó, eu não posso mentir, eu sou crente. Crente não mente, você sabe disso. Se eu não tivesse com esse novo microfone, eu deixava um deles pregar hoje. De verdade, não tô brincando. Já ouvi a Dejane pregando, é uma bênção. Já ouvi o Robert ministrando, é uma bênção. E como o pastor falou, eu estou com expectativas para ouvir cada um de vocês. Para ouvir cada um de vocês, porque quando nós entendemos, e quem veio durante a conferência do Espírito aqui, entendeu que o Espírito Santo é uma pessoa. E se ele é uma pessoa, e eu entendo que ele está em mim, e que ele age não só em mim, mas através de mim, quando eu falo, não sou eu que estou falando. É como nós oramos aqui, quando o pastor ele ora por mim, eu sempre oro, eu falo: Senhor, não me deixa te atrapalhar. Eu não quero te atrapalhar. Porque às vezes nós queremos enfeitar, como o pastor bem disse, essa questão do script. Às vezes a gente quer deixar tudo muito bem regrado, muito bem organizado, numa sequência lógica, numa sequência que faça sentido para nós. Só que o espiritual não faz sentido para o natural. Você consegue entender isso? Irmãos, eu estou cheio, e você vai entender o porquê que eu estou cheio. A palavra fala para nós nos enchermos do Espírito. Você conseguiu entender isso? Você precisa se encher. Não é o Espírito Santo que vai te encher, é você que precisa. Se vocês não tivessem subido aqui hoje, vocês não teriam recebido a imposição de mãos, que é bíblica. Então você conseguiu entender que você precisou ter uma atitude para o céu tomar uma atitude? Edu, então eu preciso fazer primeiro? Não, o céu ele já deu o primeiro passo. Ele já enviou Jesus, ele já enviou o Espírito Santo, e agora o céu ele aguarda com expectativas a manifestação dos filhos. E quem é filho? Você é filho mesmo? Você tem certeza que você é filho? Agora você parece um filho. Aleluia, glória a Deus. Então você precisa se manifestar para atrair a manifestação. Amém? Como eu falei, essa semana, desde de sexta-feira passada, nós estamos num ritmo acelerado. Nós, os pastores, sexta-feira passada começou a conferência do Espírito aqui na igreja, e nós passamos sexta, sábado e domingo aqui. Quem veio? Aleluia, foi uma bênção? Foi, não foi? Quem aqui participou do extra? O extra foi bom? Aleluia, glória a Deus. E aí nós tivemos uma pequena pausa na segunda, né, só para dar aquele respiro, e terça-feira a gente já chegou novamente com uma palavra poderosa do pastor Will, novamente falando sobre o Espírito. Só que diga, ainda há mais. Eu gosto dessa frase. E quando o Espírito Santo ministrou essa frase no meu coração há um tempo atrás, eu falei: Senhor, é isso. Porque quando você entende quem você é, quando você entende o que você pode, você entende que ainda há mais. E quando você tem essa clareza, essa revelação que ainda há mais, é opção sua ficar onde você está, ou você caminhar e avançar para esse mais. Porque já está liberado, já existe, já está disponível. Só que depende de você. Só que existem algumas pessoas que não entendem que ainda há mais. E falando ainda sobre a semana, a gente teve uma pausa na quarta-feira, e quinta, sexta e sábado ontem nós tivemos uma conferência lá em Jundiaí, Conferência da Fé. Olha que bênção, junto à conferência do Espírito, mais a conferência da fé. Olha que bênção. Então eu não consigo falar de outra coisa hoje. Não que eu não pregue sobre fé, não que eu não fale sobre isso, é bíblico, nós devemos falar, isso é uma ordenança. Só que se você pegar todas as minhas ministrações, eu não falo com tanta frequência. O pastor Marcos já fala mais, a pastora Carol também já fala, o pastor Juliano. E isso é lindo, Edu, então você tá atrasado, você tem que falar sobre fé. Não, irmãos, não, nós somos um corpo, amém? E um corpo, ele flui em todas as partes. E isso é lindo, porque vocês que subiram aqui, vocês têm uma parte específica que o Espírito Santo ministrou no seu coração, que o corpo precisa receber. Você consegue entender isso? O corpo precisa receber aquilo que o Espírito Santo ministrou sobre você. Aleluia, glória a Deus. Então hoje
eu conversando com alguns irmãos, o Anderson principalmente, nós entendemos que muitas pessoas deixam de viver, muitas pessoas deixam de alcançar, muitas pessoas deixam de conquistar por falta de entendimento. Edu, é entendimento do quê? De quem elas são. É entendimento do quê, Edu? Do que elas têm e do que elas podem. Então hoje eu quero trazer esses 3 pontos, para você sair daqui com a certeza de quem você é, do que você tem e do que você pode. Você saindo daqui com isso, irmãos. Faz de novo, pastor. Você saindo daqui. Aleluia. Irmão, você está aqui. Não sei se é porque eu estou acostumado com a conferência. Eu tô te achando muito quieto. Levanta uma mão. Levanta a outra. Tem alguma coisa te amarrando, te prendendo? Não, você é livre. Você pode se manifestar. Edu, mas eu não me manifesto assim. Edu, mas a conferência que eu vi, eu estava olhando para você, você nem levantou. E você também não levantou, que você estava olhando para mim. Brincadeiras à parte. Isso é uma coisa que eu preciso melhorar. Essa manifestação, porque a fé ela se manifesta, e de diversas formas. A fé se manifesta através de um levantar de mãos. A fé se manifesta através de uma confissão que você faz. A fé se manifesta através de você levantar da cadeira, de um bater de palmas, do sair correndo. Então ela tem diversas manifestações. E você, às vezes fala, eu vou ficar aqui só levantando a minha mão. Tudo bem. Eu vou ficar aqui só falando baixinho. É chamando o gato, né, pastor? Que você fala, psh, psh, psh. Tudo bem. Só que lembra que eu falei que a partir do momento em que você se manifesta, o céu ele se manifesta, e o céu ele é correspondente à sua manifestação. Então se você se manifesta pouco, o céu se manifesta pouco sobre a sua vida. Se você se manifesta muito, o céu vai se manifestar muito sobre a sua vida. É uma matemática básica. Edu, mas eu sou mais quieto, eu sou mais tímido, eu sou mais sofisticado, igual nós estávamos falando esses dias. Explode! Isso aí, pastor. Vai aos poucos, não precisa ser algo fingido. Mas eu quero te convidar a você experimentar isso, tá? Em algum momento da ministração eu vou falar experimenta, e eu quero que você levanta. Beleza? Todo mundo entendeu? Vai ter uma parte da ministração que eu vou falar experimenta, aí você vai levantar as suas mãos, você vai dar glória a Deus, você vai fazer o que você quiser. Se quiser pular, se quiser sentar no chão, é livre, você é livre. Eu vi você levantando a sua mão e não tem nada te prendendo. Eu vi isso, amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Quem eu sou, o que eu tenho e o que eu posso. Primeiro ponto, entender quem você é. Para entender quem você é, você precisa entender quem te criou. Você sabe quem te criou? Você sabe quem te formou? Você sabe? Você tem a plena convicção disso? Então responde para mim, porque eu estou meio na dúvida. Quem te criou? Deus. Não estou ouvindo. Quem te criou? Deus. Aleluia. Deus ele te criou. E tem um termo, né? Os jovens vão entender isso. Cria. Essa pessoa é cria. Vocês já ouviram isso? Quem já ouviu isso? O que isso significa? Que aquela pessoa é uma cópia, aquela pessoa é parecida. Eu vou dar um exemplo muito prático. Samuel está aqui? Está lá em cima, né? Se ele tivesse aqui, você ia ver. Eu ia colocar o Gui aqui e o Samuel, como eu apelidei carinhosamente de Mini Gui. Irmãos, é a mesma coisa. Se você colocar uma barba no Samuel, é o Gui. Quando ele começar a andar e tiver com barba, vai ser o Gui. Então, o Samuel é cria do Gui, porque ele se parece, ele se comporta e ele age como? Está conseguindo entender? Você é criação de Deus. Então, o que você deve fazer? Agir, se comportar, replicar aquilo que você viu, aquilo que você vê ele fazendo na sua vida. E como eu falei, você precisa entender quem ele é e como ele age. E falando com o Robert, isso foi muito bom quando eu estava orando por ele. Deus é um Deus de criação, de avanço e de propósito. Ele te criou para você avançar para um propósito. Então eu quero que você grave isso na sua mente. O meu Deus é um Deus de criação, é um Deus de avanço e um Deus de propósito. E se eu sou cria dele, eu devo criar novas coisas,
eu devo avançar para novas coisas e eu devo cumprir o meu propósito. Amém? Você acredita nisso? Glória a Deus. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz que aqueles que estão em Cristo são o quê? Nova criatura. No termo jovem, nova cria, recém-nascido. Mas o texto não para aí. Gu, depois coloca aqui para eles lerem também, para eles verem que eu não estou inventando. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas, o que aconteceu? Já passou, as coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Novas coisas. Ele é um Deus de novidade. O seu Deus é um Deus de novidade. Amém? Aleluia, glória a Deus. E se você entende isso, que você é uma nova criatura, que você é uma... Entenda quando eu vou falar coisa, tá? Eu estou falando da maneira mais carinhosa e gentil possível. Você é uma nova coisa. Ele te criou, você é uma nova criatura. Então o que era antes já se foi. Todas as coisas se fizeram novas. E o Senhor, Ele é lindo porque Ele caracteriza isso. Você sabia disso? O Senhor, Ele tem um propósito. Por isso que Ele é um Deus de criação, avanço e propósito. Tudo que Ele faz tem um propósito. E Ele faz você novo. Só que o que é novo eu não posso chamar pelo nome de velho. Você concorda comigo? Porque se eu chamar pelo nome de velho, eu vou estar trazendo as características daquela coisa. Então vamos lá, eu sou uma nova criação, criatura, glória a Deus. Só que Deus olhou e falou: se eu ficar chamando de criatura, vai trazer a característica antiga. E a característica de criatura já foi. Qual é a característica de criatura, Edu? A característica de criatura é o velho homem. Sabe a natureza adâmica? Criatura. Edu, então o que acontece agora? Se Ele não me chama mais de criatura, do que Ele me chama para evidenciar que novas coisas se fizeram? Se eu não sou mais uma criatura, do que eu ouço o meu Pai me chamar, para eu entender que eu não sou mais aquilo que eu era antes, porque agora eu sou novo. Sabe do que Ele te chama? Não estou entendendo. Do que Ele te chama? Gu, coloca para mim, João capítulo 1, versículo 12. Aleluia. Presta atenção nesse texto. Contudo, coloca na NVI, por favor, que vai trazer uma clareza para nós. Contudo, aos que receberam, aos que creem no seu nome. Você crê no nome dele? Aleluia! Presta atenção nisso, nos que creem. Não é nos que creram. Não é nos que crerão. Edu, por que nos que creem? Por que está nesse tempo, no presente? Porque, irmãos, é um ato contínuo. Você crê hoje, amanhã você precisa crer. Você crê hoje, amanhã você precisa continuar crendo. Porque se você crê hoje e amanhã você não crê mais, então você não crê. Você achou. Você consegue entender isso? Há uma diferença entre você crer e você achar. Quando você acha, qualquer coisa que acontece tira essa convicção que você tem. Então você é movido por circunstâncias, você é movido por sentimento e você é movido pelas ações mundanas, ações naturais. Agora, a partir do momento que você crê, a partir do momento em que você tem essa convicção, pode cair o mundo, você está firmado em uma palavra. Você consegue entender isso? Então vamos continuar. Contudo, aos que receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. E essa é a nova característica, você é filho. Então, experimenta. Você pegou, aleluia. Eu posso ser muito sincero com você, muito sincero. Se você obedecesse às instruções do Espírito Santo, da mesma maneira que você obedeceu à instrução que eu te entreguei, você consegue entender? Foi difícil. Algumas pessoas ainda eu não me liguei, mas depois pegou no tranco, não foi? Como que pegou no tranco? Algumas pessoas nem lembraram, mas viram outras pessoas levantando e falou: eu preciso levantar. É por isso que o pastor falou: cola em mim, fica comigo. Porque a partir do momento que você não entender uma ordem do Espírito Santo, talvez por uma imaturidade, porque há o tempo de maturidade, você vai olhar para quem é mais maduro, você vai ver o que aquela pessoa está fazendo e você vai copiar.
Porque ela está sendo uma cópia de Cristo, e Cristo foi uma cópia de Deus. Você consegue entender isso? Aleluia, glória a Deus. Então você é filho, e sabe o que significa filho? Cria, como eu falei, descendente. Só que tem um significado que eu peguei no Google que eu achei muito legal, que é, se origina de. Então você tem uma origem, que é Deus. Ele é o seu pai. Se você é filho, você tem um pai, amém? Glória a Deus. E Edu, quando que eu me torno filho? Eu entendo que somos criaturas, mas o Senhor Ele me deu uma nova característica, e essa característica se chama filho. Então eu sou filho. Quando isso se torna, Edu? Nós acabamos de ler em João, quando você crê no nome de Jesus, quando você aceita Ele, então você se renova, o seu espírito, ele é recriado, amém? Aleluia. E como acontece isso, Edu? O seu espírito é recriado, e a palavra, ela traz uma característica para nós conseguirmos entender o que é o Espírito Santo. E essa característica é fogo. Se você ler a palavra, você vai ver que constantemente vai atrelar fogo ao Espírito Santo. A chama, aquela que arde nos corações. Não tem nenhum fogo dentro do seu coração, do seu órgão, você sabe disso, né? Naturalmente falando. Mas há um espírito dentro de você, e esse espírito, ele arde, ele queima. Você consegue entender isso? E isso é lindo e é maravilhoso, porque quando eu entendo que a pessoa do Espírito Santo está em mim, e ela arde, e ela queima, eu consigo, entenda quando eu vou falar sentir. Entenda isso, você não precisa sentir seus sentidos para você agir, mas no seu espírito você sente. No seu espírito você recebe orientações. Edu, como assim orientações? Quem é que já mandou uma impressão? Estava digitando e imprimiu. Aquilo estava no computador e saiu numa folha. É basicamente isso. Você vai sentir uma nota. Você vai sentir uma intuição. Alguns dizem que é intuição, mas não é intuição. É o seu espírito que está comunicando com você. Edu, uau, então toda vez que eu toda vez que eu tiver essa intuição, eu devo agir? Calma. Calma, por quê? Porque às vezes você pode estar confundindo o seu espírito com a sua... Vamos lá, fala mais alto para quem está no fundo não ouvir. O seu espírito com a sua... Com a sua alma. E qual é o problema de você ser guiado pela sua alma? O que é a alma? A alma são os sentimentos que você tem. São as emoções. Sabe quando você bate o dedinho na quina e você sente vontade de chorar? É a sua alma. Sabe quando você ouve aquela música triste e você sente vontade de chorar? É a sua alma. Sabe quando você vê algum vídeo engraçado e você sente vontade de rir? É a sua alma se manifestando. Edu, então a minha alma é ruim? A sua alma está se convertendo. Quando você aceita, o seu espírito ele é recriado, e a sua alma passa por um processo de conversão. Então o que é isso? Você dominar a sua alma. E é por isso que Paulo ele fala, eu esmurro o meu corpo. Não é que ele ficava batendo, não, mas ele sentia vontade de fazer alguma coisa, ele falava não. Ele brigava com os sentimentos dele. Para quê? Para obedecer o Espírito. Então quando você sente uma intuição, como você consegue separar isso? Como você consegue separar o que é Espírito e o que é alma? Edu, essa é difícil. Aonde eu vou achar essa resposta? Tudo que você precisa está aqui, irmãos. E a palavra ela fala aqui, a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, porque ela consegue dividir juntas e medulas, alma e espírito. Você consegue entender isso? Então você sente uma forte intuição de fazer alguma coisa, corre para cá. Está escrito, tem uma referência, tem uma originalidade para você copiar, porque você é uma cria, você precisa copiar o original. Então tem alguma originalidade aqui para você fazer? Edu, tem, então faz, então vai, então avança. Edu, não tem, então toma cuidado, porque às vezes é o seu sentimento, é a sua vontade de querer ter, é a sua vontade de querer ser, que está confundindo. Irmãos, eu já dei muita cabeçada, já perdi dinheiro com isso. Só que fala, graças a Deus pela misericórdia de Deus. Muito alto, muito longa, né, essa frase. Fala, graças a Deus. Graças a Deus pela misericórdia de Deus. Perdi dinheiro, mas eu consegui recuperar. Errei, porque eu fui pela minha alma. Errei feio, errei rude. Mas graças a Deus, Ele teve misericórdia, eu consegui recuperar esse dinheiro. E eu aprendi,
Eu aprendi a não ser almático nas minhas ações. Eu aprendi a não ser almático na hora de tomar uma decisão, porque às vezes parece ser bom, às vezes parece ser confortável, às vezes parece até ser bíblico. Igual está escrito, nenhuma folha cai da árvore se Deus não quiser. Está escrito isso na Bíblia? Claro que não, mas você falando num púlpito, com um som desse, com uma musiquinha, com um ambiente como esse, você vai falar que está escrito. Só que o que eu falo, você não deve acreditar. Confere. O Edu falou que Deus é um Deus de criação, de novidade, né, de coisas novas, de avanço e de propósito. Vai na palavra para saber se é. Porque, irmãos, eu não estou fazendo isso, mas eu posso induzir você ao erro. Eu posso induzir você a fazer o que eu quero que você faça. Só que diga, graças a Deus, que você é guiado pelo Espírito. Porque quando chegar alguma notícia errônea, alguma notícia meio torta, o seu Espírito, lembra que o Espírito está dentro de você? Ele vai dar tipo, sabe uma agulhada quando você toma uma injeção, que você toma aquele susto? Vai acontecer mais ou menos isso, você vai falar, opa, arranhou. E aí você vai conferir para ver se realmente está certo ou não. Amém? Aleluia. Então você é filho. Você tem essa chama queimando dentro de você. Só que acontece uma coisa, você pode apagar essa chama, sabia? Edu, quando eu aceito a Cristo, eu sou filho, eu recebo essa chama dentro de mim, ela está ardendo, mas ela pode se apagar. E sabe quem apaga essa chama? Você. Sabia? Paulo, ele dá uma orientação ao povo de Tessalônica. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, diz: não apaguem o Espírito. Coloca pra gente, Gu, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Você que gosta de tomar nota, gosta de anotar, se você depois quiser o esboço, eu te passo, tá? Me procura depois, para você conseguir entender melhor, que às vezes eu falo muito rápido. Olha, eu até gosto de pensar que eles separaram tudo isso dentro de um único versículo para você prestar atenção. Porque às vezes o versículo é muito grande, você começa a ler, chega no final, você nem lembra do começo. Esse daqui é fácil de você decorar. Esse daqui é fácil de você entender. Não apaguem o Espírito. E esse apagar, se você pegar na tradução original, fala justamente sobre isso, de apagar a chama, de sufocar. Então o Espírito Santo ele pode falar, mas você sufocar a voz dele com a sua voz. E Paulo ele fala, olha, presta atenção, não apaguem o Espírito, porque se você apaga o Espírito, você não ouve mais ele. Se você não ouve mais ele, você ouve outra coisa. E o que nós temos ouvido? Aceito a Jesus, eu venho até o altar, eu choro, eu faço aquela oração, eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Aquilo está queimando no meu peito. Eu chego em casa, eu ainda choro em casa, eu leio a Bíblia, eu falo, eu vou ler a Bíblia em 1 ano. E eu começo a ler, eu começo a Gênesis, uau, criou Deus, os céus e a terra, que maravilha, top. Li o primeiro capítulo, vou dormir porque amanhã eu vou ler o segundo. Aí você acorda amanhã, tô aqui, começa a ler, mas já não lê um capítulo inteiro. Aí passa outro dia, você começa a ir, sabe, diminuindo. Sei que tem carro que dirige quando você está chegando perto de um semáforo, que você joga, não é certo fazer isso, o certo é você ir reduzindo a marcha, mas você joga no ponto morto e só vai freando. Sabe como você faz isso? É a mesma coisa, você está num avanço. O Senhor te criou, lembra? É um Deus de criação, é um Deus de avanço e um Deus de propósito. Ele te criou, primeira etapa concluída. Ele quer que você avance, você começa. Você está ali, 60 quilômetros, 70, 80. Só que chega um determinado ponto da sua vida que você começa a tirar o pé. E aí você deixa de avançar. E se você não avança, você não cumpre o seu propósito. Deus, Ele é um Deus por inteiro. Ele não é um Deus por partes. Você consegue entender? Se Ele é um Deus de criação, de avanço, de propósito, você deve criar, você deve avançar e você deve cumprir o seu propósito. Você não deve parar no avanço. Você não deve se acomodar. Lembra daquela insatisfação que nós ouvimos na conferência do Espírito? Você não deve fazer isso. Então, Edu, o que acontece? Você aceitou a Jesus? Nossa, você aceitou a Jesus? Eu sou filho de Deus, aleluia. Passa uma semana. Você é crente? Eu sou filho.
Passa um mês, você aceitou a Jesus? Aceitei. 1 ano, você aceitou a Jesus? Aceitei. Passa mais um tempinho, nossa, você vai para a igreja? Eu vou de vez em quando, sabe? Tem culto de semana, mas eu gosto mais do domingo, que é o filé mignon. Isso é sério. Isso é sério. É avanço, é você não parar. Eu não estou falando que, nossa, todos os dias você vai acordar com aquela vontade de ler a Bíblia. Só que lembra, a vontade vem da onde? Da alma. Só que você não é um homem almático, você é um homem espiritual, uma mulher espiritual, e não é a sua alma que deve governar a sua vida, é o seu espírito. Só que se você apaga a voz do espírito, você começa a ouvir a voz da alma. Então se você não sente vontade de ler, você não lê. Se você não sente vontade de ir para a igreja, você não vai. Se você não sente vontade de cantar ao Senhor, você não canta. Só que quando você ouve a voz do Espírito, a sua alma vai estar falando, não vai para a igreja hoje não. Só que o seu espírito vai estar ardendo, e a palavra fala que ele é um fogo consumidor. Ele consome, mas para ele consumir, ele precisa crescer na sua vida. E para um fogo crescer, do que ele precisa? Vamos lá, gente, de lenha. Para um fogo crescer, ele precisa de lenha. Aleluia. Quando você aceita, você tem privilégios, mas você tem deveres. E o seu dever é colocar lenha. A palavra fala em Oséias capítulo 6, versículo 3, que nós devemos conhecer a Ele. Quem aqui conhece a Ele? Glória a Deus. Mas fala que nós devemos prosseguir em conhecer. Então você consegue ver o avanço? Não é um ato isolado, eu aceitei a Jesus, pronto. Não, tem um percurso. Você precisa ainda continuar conhecendo, porque lembra que eu falei que ele é um todo. Você não pode conhecer Deus só em uma parte. Ele é o Deus que me salvou. Glória a Deus, Ele é. Só que Ele é o Deus também que te prospera. Edu, para de falar de prosperidade. Se você não quer ouvir sobre prosperidade, amém. Mas eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Por que eu quero ouvir? Porque eu quero saber como o meu Deus é num todo. Eu não quero saber como o meu Deus é só aqui na igreja. Eu quero saber como o meu Deus é na minha casa. Eu quero saber como Deus é nas minhas finanças. Eu quero saber como Deus é na criação dos meus filhos. Eu quero saber como Deus é, como eu devo tratar a minha esposa. Porque tudo isso, para a sua vida inteira, tem orientações bíblicas. Tem orientações, então você tem deveres. Oséias capítulo 6, versículo 3 fala sobre isso. Conhecer e prosseguir em conhecer. E o texto é lindo porque ele fala, deixa eu ler aqui junto com vocês. Como nasce o sol, ele aparecerá. Virá a nós como as chuvas do inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Particularmente, eu não gosto muito de chuva, porque eu ando de moto, e chuva na moto não é legal. Quem aqui anda de moto sabe disso, é horrível você andar. Então, vamos pegar só essa parte do sol, para você conseguir entender melhor. Quem aqui já viu o nascer do sol? Mas viu o nascer mesmo, tipo você foi, olhou, ainda estava tudo escuro, não tinha luz, e aí do nada começou um rastro. E aí você olha e fala, olha, começou. Começou, aleluia. E você fica feliz porque é uma esperança. É uma esperança de um novo dia, é a esperança de um novo recomeço. É lindo o sol aquece, glória a Deus. Só que imagina se o sol parasse naquela frestinha. Edu, não ia clarear tanto, não ia dar pra gente ver. Edu, não ia ter tanto calor, eu não ia ficar quentinho. Você consegue ver que tem um avanço? Como nasce o sol, ele aparecerá, mas ele não só vai aparecer, ele tem um percurso a percorrer. Você consegue entender isso? E eu acho lindo porque eu nem tinha me preparado essa ministração ainda, mas eu tinha acordado um pouco mais cedo na minha casa esses dias. Essa semana não, porque essa semana foi corrida, irmãos. Acho que eu nunca dormi tão tarde e acordei tão cedo como eu fiz continuamente nessa semana. Glória a Deus. Só que tá vendo, quando eu falei sobre a alma e o espírito, Edu, você está falando que você se cansou? Realmente eu me cansei, fisicamente, mentalmente eu me cansei. Só que sabe o que estava forte? Meu espírito. Mas por que o meu espírito estava forte? Porque eu alimentei o fogo, eu coloquei mais lenha. Então a chama ela cresceu, a chama ela aumentou e eu consigo ouvir com mais clareza. E quando a chama...
Olha que lindo isso. Quando a chama ela aumenta, a claridade aumenta. Então eu só não sinto ele mais presente, mas eu consigo enxergar melhor. Eu só não ouço melhor, eu consigo ver as coisas melhor. Eu consigo ver com claridade, eu consigo ver com clareza, porque o fogo aumentou. Agora se o fogo está baixo, você tropeça em qualquer pedra na sua frente. Sabe esses filmes de aventura que o cara pega, você já até sabe o que vai acontecer. Ele pega aquela tocha, ele acende. Nós só temos uma tocha, só uma. Não, a gente tem duas. Aí o outro pega e mostra. Ele, tá bom, então não acende essa pra gente ter as duas. E quando vai ver, as duas estão acesas. E aí as duas acesas eles conseguem ver, eles conseguem caminhar. Só que chega um determinado ponto do filme que uma chama apaga. E o que acontece? A claridade reduz, diminui. Então eles não conseguem ver mais. E eles começam a andar com mais cuidado. Só que o Senhor, Ele não te chamou só para andar. O Senhor te chamou para correr. Você pegou, pastor? Você pegou? Aleluia, glória a Deus. Ele não te chamou só para você andar. Ele te chamou para correr. Vai ter determinados pontos na sua vida que você vai precisar andar com mais cuidado. Você vai precisar prestar mais atenção. Só que vai ter tempos de avanço que você vai precisar correr, que você vai precisar chegar lá. E aí vai de você ficar quieto ou você correr. Aleluia, glória a Deus. E quando você alimenta o fogo, o sol ele nasce, você consegue ver. E voltando para a situação que eu estava falando, eu estava sentado no meu sofá e eu estava começando a orar, a ler a Bíblia, e ainda estava escuro. E aí, sabe quando você olha assim, você vê uma fresta aparecendo na janela? E aí eu olhei, eu vi aquilo, eu falei, nossa, que lindo, o sol está nascendo. E eu parei para ficar olhando. E aí eu fiquei admirando, eu falei, uau, Senhor, obrigado. E eu comecei a orar. Só que aí eu parei e comecei a ler a Bíblia. E eu não prestei atenção no decorrer do sol. Só que quando eu me dei conta, ele já tinha nascido, ele já estava bem alto e eu consegui ver a sala toda. Você precisa prestar atenção para você ver tudo que o Senhor tem para você. Lembra que eu falei sobre etapas? Tem gente que nunca viu o sol nascer. Edu, acordar cedo não, vou ficar dormindo. Eu sei como o sol é. Ele brilha, ele é redondo, ele é amarelo. Eu te garanto, um dia, durma um pouco mais cedo, ou sei lá, fique acordado a noite inteira, mas veja o nascer do sol, porque você vai ver que não é só aquele sol do meio-dia que tem para você, mas é um sol lindo, uma aurora, uma alva, como fala na versão ARA, a alva. E isso é uma certeza que vai aparecer, ele vai aparecer. Só que às vezes você só quer o sol do meio-dia. Só que Deus, Ele é Deus de todo, lembra disso? Aleluia, glória a Deus, vamos continuar. Aleluia. Há um caminho a trilhar, como eu disse. Você aceitou a Cristo, você aceitou a Ele, então você tem um Pai. E a partir desse momento da ministração, eu não vou falar mais Deus, eu vou me referir a Ele como Pai, amém? Então toda vez que eu falar Pai, eu estou falando do seu Pai, amém? Conseguiu entender? Não vou falar mais Deus, eu vou falar Pai. Então vamos lá, a partir do momento em que você aceita, você tem um Pai, e eu quero que você imagine, é difícil você materializar o Pai, porque não tem como, por mais que você dê o melhor exemplo, e eu gosto muito de exemplos, eu fico pensando muito em exemplos, mas você não vai conseguir pegar a totalidade, porque o Pai é Espírito, então naturalmente nós não vamos conseguir entender, mas o melhor exemplo que eu consegui trazer, para você entender o Pai, é uma casa. Imagina que o Pai é uma casa. E aí, eu não sei como é a sua casa, mas geralmente você entra na garagem, tá ali, né, seu Volvo, tá ali o seu Volvo na garagem, sua Mercedes está ali. E aí você sai da garagem, você entra, você vai para onde? Vamos lá, você sai da garagem, você entra na sua sala. Vamos lá. Na sala do Pai. E aí a sala do Pai é aquele momento de comunhão, que você consegue se relacionar com Ele. Entendeu? A garagem é a entrada, a porta de entrada. Você entrou na garagem, aleluia, glória a Deus, salvação, estou salvo. E aí você avança, você vai para a sala. E aí na sala você já pode sentar no sofá do Pai, você já pode conversar melhor com o Pai, porque os barulhos de fora, pega isso, os barulhos de fora, você já não consegue ouvir mais porque você está dentro. Conseguiu entender? Então fica mais fácil de você ouvir. Lugar de falar com o Pai não é na garagem. Conseguiu entender isso?
Não estou falando natural, irmão. Aqui já começou o espírito. Não é natural. Aí você vai chegar na sua garagem e vai estar orando e vai falar: não, meu Deus, o pastor falou que eu não posso orar na garagem. Não, você pode. Você deve orar em todo lugar. Mas espiritualmente falando, pai é a casa, você entrou na garagem, vai para a sala. Porque ali na sala é o local de visita. Você vai conversar, você vai ali tomar um cafezinho na sala, pãozinho na chapa, top, delícia. Edu, não fala isso, já está perto do meio-dia. Eita, já está perto do meio-dia. Meu Deus. Irmãos, quem é que me dá mais 1 minuto? 1 minuto. 1, 2, 3, 4, 5. Glória a Deus. Peguei. Tem uns 40 minutos aqui ainda. Então eu já sei para onde eu vou. Então vamos lá. Você entrou na garagem, aceitação. Você vai para a sala. E aí lá na sala você consegue conversar mais. Só que aí o pai ele fala: olha, você está aqui como visita. Entenda isso. Quando você é visita, você vai visitar alguém e a pessoa ela vai preparar as coisas. Geralmente você fica esperando na sala. A pessoa vai para a cozinha, prepara e leva para você, não é assim? Só que a partir do momento que você pega intimidade, você já vai para a cozinha, você já começa a fazer. Consegue entender isso? Então você está na sala e aí o pai está falando: olha, vem aqui para a cozinha para me ajudar. Vem aqui para a cozinha para você preparar alguma coisa junto comigo. Você está conseguindo entender isso? Ele te chama para você ir e preparar algo com ele. Só que aí você: ah não, eu sou visita. Não, eu fico aqui. Aí o pai fala: não, mas olha, eu estou preparando aqui uma lasanha. Estou fazendo aqui algo gostoso para você, vem me ajudar. Não, pai, só um copinho d'água tá bom. Não, eu não quero comer não, eu estou... Isso é atitude de visita, criatura. Só que a partir do momento que você é filho, você tem liberdade. Então, às vezes, todo mundo aqui foi filho uma vez, né? Porque se está aqui é porque foi filho. E filho, às vezes, é um pouco folgado. Está lá sentado, aí, eu vou fazer o arroz. Tá bom, vai lá fazer o arroz, tal. Eu vou pegar uma coisinha, traz para mim. Minha mãe ficava doida quando eu falava isso. Eu falava: levanta, menino, vai. Pega lá, vem comigo, vem me ajudar, não fica aí parado não. Hora do almoço, em casa, o que a gente fazia? A gente almoçava todo mundo junto, a gente sempre teve esse costume. Só que depois do almoço tinha muitas coisas para fazer. Muitas coisas, então, enquanto um lavava, o outro secava e o outro guardava. E o outro já ia varrendo, então acabava rapidinho. Por quê? Uma ação conjunta. Minha mãe chamava, meu pai chamava a gente para ajudar. E o Senhor, Ele não quer que você permaneça como uma visita tímida na sala, mas Ele quer te chamar para você preparar coisas com Ele. Preparar alimentos. Aquelas pessoas, os jovens que subiram aqui que querem pregar, Ele está te chamando para ir para a cozinha para preparar alimentos para o povo. Você consegue entender? E você precisa preparar um alimento bom. Você não pode pegar alguma coisa requentada, não. Prepara. Edu, mas eu não sei cozinhar. Mas você tem o pai sabe. E o pai, ele vai te dar orientações. Olha, deixa o fogo baixo agora, porque vai precisar cozinhar mais lento para pegar mais sabor. Não é assim, Rafa? Tem alguns alimentos que para pegar o sabor o fogo precisa estar baixo. Então ele vai te orientar, ele vai te ministrar, e aí você vai começar a preparar as coisas. Só que aí o que acontece? Vamos lá, continuando nesse exemplo da casa. Você é visita, está na sala, vai para a cozinha. Geralmente, tem até um ditado que o pessoal fala: nossa, tá igual o cachorro magro. Por quê? Come e faz o quê? Vai embora. Então, Edu, eu já fui para a sala, eu estou ali, eu já estou na cozinha ajudando, preparando. Eu já estou na cozinha, Edu, varrendo um chão. Eu já estou na cozinha limpando uma cadeira. Eu já estou na cozinha limpando um banheiro. Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Eu já estou na cozinha ficando ali na porta, recebendo os irmãos. Só que aí acabou o almoço. Saio da casa do pai. Entendeu? Entendeu? O Senhor, Ele não te chama para ficar só sala, cozinha, sala, garagem, embora. Garagem, sala, cozinha. Não.
Quando você aceita Cristo, o Espírito Santo, ele não te visita, ele mora em você. Ele mora em você. E posso falar, tem alguma coisa melhor do que você tirar um cochilinho depois do almoço? É gostoso, não é só eu que gosto. Só que aonde você dorme? No quarto. Ah, eu durmo na sala mesmo. Você pode dormir na sala, mas você vai ficar meio desconfortável, vai acordar com dor. O melhor lugar para você descansar é aonde? No quarto, na sua cama. Só que você não vai entrar no quarto de alguém que você não tem intimidade, de alguém que você não conhece. Só que você é filho, então você tem liberdade. Tem jovens aqui que eu tenho certeza que se deixasse ia ficar no quarto o dia inteiro. E agora eu estou falando no natural. Ia ficar no quarto o dia inteiro, dormindo, mexendo. Só que se você pegar essa revelação natural de ficar no quarto o dia inteiro e trazer para o Espírito, imagina se você ficasse no quarto 24 horas por dia. Edu, como eu fico no quarto 24 horas por dia? Orando, falando em línguas, tendo práticas espirituais. Esse é o jeito que você fica no quarto. E você não precisa sair de lá. Edu, mas eu preciso fazer as minhas coisas. Precisa. Mas você é um espírito. Você é um espírito. E você pode permanecer no quarto. Porque aí quando vier alguma coisa, a sua alma, ela lembra da garagem da rua? Quando você está na garagem você começa a ouvir as coisas. No quarto, geralmente o quarto é o ambiente mais distante da rua. Se o seu quarto for o ambiente mais perto da rua, coitado de você, irmão, porque passa carro você vai ouvir. Mas geralmente o quarto é o ambiente mais distante da rua. Por quê? Para você não ouvir barulhos, para você não ouvir os ruídos externos, para você poder descansar. Quando eu estou no meu quarto, irmãos, eu durmo bem, eu tenho um sono pesado. Mas se acontecer algum barulhinho, a minha esposa não tem um sono pesado. Ela acorda, porque ela está mais sensível. Consegue entender? E aí o que eu faço? Espiritualmente agora falando, eu preciso colar nela. Porque se eu colo nela, ela é mais sensível espiritualmente, e ela vai fazer a mesma coisa que ela faz no natural, ela vai fazer no espiritual. Sabe o que ela faz quando ela ouve um barulho? O cachorro está latindo, está querendo sair. Que a gente tem 2 cachorrinhas. E aí o cachorro está latindo, eu estou lá dormindo. O sono do justo. Glória a Deus, eu estou de boa, descansando. Estou falando em línguas no sono, no sonho. Delícia. O cachorro começa a latir, a minha esposa é mais sensível, ela vai acordar. E aí o que ela vai fazer? Ela vai levantar e ela vai ir. Não. Aqui ó. Tem gente que precisa de uma cotovelada. Ministério do cotovelo. Você precisa ter pessoas sensíveis espiritualmente, porque quando você estiver insensível, quando você não estiver tão aprumado, ela vai aqui ó, vai lá, você não está vendo? Está chamando, vai e faz. Foi o que o pastor fez aqui, quando ele chamou os jovens, não vieram todos. O pastor precisou de, eu sei que tem mais, vem. E eu tenho certeza que você que levantou depois, tinha alguma coisa queimando, não tinha? Tinha, que você falou, não vou levantar não, vou ficar aqui. Só que cada vez que ele falava, tem mais, aí você pensava o quê? Está falando comigo. Você pensava isso, e até que chegou uma hora, que esse fogo te consumiu, e você falou, eu preciso levantar, eu preciso ir. E isso é a lenha que você põe, é quando você obedece, você precisa pôr lenha, amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos correr aqui, aleluia, glória a Deus. Nosso Pai é um Pai de avanço. Você nunca vai ver na Bíblia, você nunca vai ver na palavra Ele retrocedendo. Todas as vezes que Ele fala sobre retrocesso, é de uma forma negativa e que nós não devemos seguir. Eu vou falar um pouco rápido, mas como eu falei, depois se você quiser, eu te passo o esboço. Lucas capítulo 9, versículo 62, diz assim, Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que é isso? Retrocesso. Filipenses capítulo 3, versículo 13, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. O que está falando? Avanço, eu não olho para trás. Já foi, já passou. Hebreus capítulo 10, do versículo 38 ao 39 diz, mas o meu justo, quem é justo? Aleluia,
viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, diga isso, nós, porém, não somos o que retrocedem. Aleluia! E essa é a convicção que você deve ter. Você não é dos que retrocedem. Só que para você não retroceder, você precisa olhar para frente. Você precisa avançar, amém? Você precisa crer que Ele não é simplesmente um Deus que fez grandes coisas, mas que Ele é um Deus que faz grandes coisas. Ele continua fazendo, aleluia, glória a Deus. Se você olhar apenas para o que o Pai fez, você nunca poderá criar novas coisas. Edu, mas se eu olhar o que Ele fez, eu posso replicar. Você pode replicar. Só que o Senhor, Ele quer fazer novas coisas. O Senhor, Ele quer fazer novas coisas. E você precisa estar atento e olhando avante, olhando para o avanço, porque Ele é um Pai de avanço, amém? Aleluia, glória a Deus. Então nós entendemos quem nós somos filhos. Você tem essa plena convicção, amém? Você é filho, glória a Deus. Você entende que como filho você tem privilégios, o Espírito Santo passou a morar dentro de você, a chama foi acesa, só que você também tem deveres. Qual é o seu dever? Colocar lenha, aleluia. E como eu coloco lenha? Através da fé. A fé é o combustível que mantém o fogo aceso, aleluia, glória a Deus. Você entende que não é você que acende o fogo, não é você, é o Espírito Santo, Ele acende o fogo, mas é você que é responsável por manter a chama acesa. Se você pegar para ler Levítico capítulo 6, se eu não me engano, vai falar sobre isso, a responsabilidade do sacerdote. Todos os dias de manhã, o sacerdote deverá acrescentar lenha, colocar nova lenha. Na palavra tem um relato de 2 jovens que quiseram acrescentar fogo. O fogo está baixo, eu não vou cortar lenha, eu vou pegar um fogo aqui, eu vou acrescentar, mas não somos nós que produzimos o fogo. O que aconteceu nessa história? Nadab e Abiú, Levítico capítulo 10, se você quiser ler depois. Eles foram consumidos de uma forma negativa, eles morreram. Por quê? Porque eles fizeram algo errado. Eles quiseram produzir fogo, e não somos nós que produzimos fogo, é o Espírito. A nossa responsabilidade é manter o fogo aceso, é acrescentar lenha, aleluia. Então, o que você tem? Essa é a segunda parte da ministração. Eu sei quem eu sou filho, mas o que eu tenho? Muitas pessoas, elas esperam ter alguma coisa, ter algo que elas já têm. Você sabia disso? Muitas pessoas estão esperando acontecer algo que já aconteceu. Estão esperando uma resposta que já foi dada. Já está feito, irmãos, já está feito. Imagina, a gente estava falando sobre casa, vamos continuar falando sobre casa. Você está na sua casa e você está com frio, o que você faz? Eu pegaria uma blusa de frio, mas quem gosta mais do sono, aquela coisa, fala, vou pegar um cobertor, vou deitar. Você está na sua casa e você está com fome, o que você faz? Você vai comer porque está disponível. Você está na sua casa e você está com sede. Você está não pode falar isso. Não estou morrendo de sede. Estou com sede, sedento. O que acontece? Você vai, abre a geladeira, pega uma garrafa de água e você toma. Ou seja, já está disponível. Já está disponível. Você consegue ir e acessar. Aleluia. Tanto que essa questão da sede, eu vou até abrir um parênteses aqui, porque é engraçado. A minha esposa, não sei se é só comigo, os homens podem falar depois. Não sei o que acontece. Deita na cama, parece que lembra que está com sede. É só comigo que isso acontece? É incrível. A gente se prepara, deitou, e espera a gente ainda deitar. Deitou, se aconchegou. Nossa, como eu queria um copo d'água. Sabe o que eu fiz? Eu peguei um filtro que a gente tem lá em casa, eu coloquei já no quarto. Como que é o nome? Suqueira. Peguei uma suqueira, enchi de água, que aí quando ela quer, eu levanto, né? Eu tenho que levantar, pego e dou para ela na cama. É só um parênteses para você entender. Quando você está com sede, você quer água. E se tem água, você bebe, não é assim? A palavra, ela fala justamente sobre isso. Você sabia? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10, fala que Ele dá pão ao que tem fome.
Ele dá pão para qualquer um? Não, ele dá pão para quem? Para quem tem fome. Você consegue entender quando eu falo sobre você se manifestar, para o céu se manifestar? Pai, eu estou com fome, toma pão. A Bíblia fala também sobre sede. Isaías capítulo 44, versículo 3. Ela fala que ele derrama água sobre o sedento. Ele derrama água sobre qualquer um? Não, ele derrama água para quem tem sede. Então se você tem sede, ele vai derramar água. Mas para isso você precisa manifestar. Aleluia, glória a Deus. O que você tem? O que você tem? Edu, eu não tenho nada. Está parecendo, e eu acho lindo, irmãos, nós não combinamos nada, tá? As ministrações, elas são feitas individualmente. Só que o pastor, ele leu um texto sobre as ofertas. Você lembra qual texto foi? Edu, eu lembro o que falou, eu lembro da história, mas eu não lembro onde está. Está lá, entre Gênesis e Apocalipse, não é? Ele leu 1 Reis capítulo 17. E eu preparei aqui um exemplo em 2 Reis capítulo 4. E você vai ler comigo e você vai achar que é a mesma história, mas não é. Você vai achar que não é. 2 Reis capítulo 4, versículo 2, na versão NVT, diz assim: o que posso fazer para ajudá-la? Quem está falando aqui? Eliseu. Boa, achei que ia te pegar nessa, está afiado. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me, o que você tem em casa? Você viu, Elias falou com uma viúva que não tinha nada. Lembra no primeiro texto, 1 Reis capítulo 17? Não tenho nada. Olha a resposta que essa viúva dá para Eliseu: não tenho nada. Só que ela fala: não, eu tenho uma coisinha, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então ela tinha alguma coisa. Aqui não tem nenhum pobre, não tem pobre aqui, amém? Aqui somos todos ricos. Mas quando você vê alguma tragédia, aconteceu uma enchente, e aí a pessoa fica: eu não tenho nada, aí dá uma enchente, ela fala o quê? Perdi tudo. Como que você perdeu tudo se você não tinha nada? É aqui a mesma coisa, ela falou: eu não tenho nada. Não, eu tenho. Então ela tinha alguma coisa. Só que isso é muito forte. Às vezes nós menosprezamos aquilo que nós temos. Às vezes nós olhamos o que nós temos, como eu falei, já está disponível, só que você olha para aquilo e você fala: eu não consigo fazer nada com isso. E isso é maravilhoso, porque é uma verdade, você não pode fazer nada, mas Deus com isso, Ele pode fazer grandes coisas. Com esse pouco que você tem, Deus Ele pode realizar grandes coisas. Aquela mulher, ela só tinha um pouco de azeite. Um pouco de azeite numa vasilha. Você acha que Eliseu ficou: e agora? Não, Eliseu era cria de Elias. Ele olhou e falou: eu já ouvi essa história. Viúva, check. Não tem nada, check. Azeite, check. A única diferença que você vai ver entre os textos é que a outra ainda tinha um pouquinho de farinha. Só que você acha que a falta de farinha intimidou Eliseu? Sabe por quê? Porque ele entendia o pai que ele tinha. Ele entendia o pai que ele tinha. Ele olhou e falou: Deus, Ele fez grandes coisas com um pouco de farinha e um pouco de azeite. Não tem farinha, tem azeite, mas ainda tem Deus, ainda tem pai. Eu ainda tenho pai. Eu sei que não foi a farinha que fez alguma coisa. Eu sei que não foi o azeite que fez alguma coisa. Não, foi o meu pai. E aí ele não se intimida, muito pelo contrário. Ele olha, ele fala: eu vi. Só que ele olha para frente, ele fala: eu sei o que o meu Deus Ele faz. Eu sei o que o meu Deus Ele pode fazer. Aleluia. Vamos correr, irmãos. Conhecimento, você saber de tudo isso, mas você não praticar, é igual informação sem revelação. Não serve. Edu, como assim? Você tem a informação, mas aí isso não caiu no seu coração, não foi revelado no seu espírito. Não presta, irmãos, não serve. Informação sem revelação é engano. Edu, como eu resolvo o engano? Através da prática. Tiago capítulo 1, versículo 22 vai falar sobre isso. Na versão NVT também diz assim: não se limitem. Eu gosto dessa versão. Não se limitem, não se limita, porém, a ouvir a palavra. Não fica só nisso, mas ele fala: ponham em prática, porque através da prática, irmãos, isso vai se aperfeiçoar dentro de você. Isso é uma frase que eu aprendi no quartel. Quando você vai aprender os movimentos de ordem, principalmente com armamento, são mais complicados.
E aí os tenentes, eles sempre falam esse texto, não esse texto, mas eles falam o texto: a prática, a repetição até a exaustão leva à perfeição. E isso é uma verdade. Se você pratica, o que acontece? Você se aperfeiçoa nisso. Então você precisa praticar. Você precisa praticar com o que você tem. O que eu tenho? O que você tem? Você tem uma palavra? Você tem uma palavra na sua mão? Se você tem uma palavra, irmãos, você tem tudo. Se você tem isso, você tem tudo. Aleluia. Ouvir e não praticar é como você ter sementes e você não plantar. Aleluia. Glória a Deus. Nós devemos crer, mas nós devemos permanecer. Você deve crer, mas você deve permanecer. João capítulo 15, versículo 7. Glória a Deus. João capítulo 15, versículo 7 vai falar sobre isso, sobre você permanecer. Mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Tem uma condição: você precisa permanecer. Aleluia, glória a Deus. E quem permanece, irmãos, ou melhor dizendo, quem não permanece, não crê. Foi aquilo que eu falei no início: se você crê só em um dia, você não crê, você acha. Como eu falei, eu já cometi alguns erros. Hoje eu cometo bem menos, graças a Deus. Só que ainda cometo. Só que o Senhor, Ele me deu uma mulher, e Ele me deu uma mulher profeta ainda. Olha que bênção. E aí quando eu cometo alguns errinhos, o que acontece? Mas eu preciso melhorar. Não estou falando nada espiritual, tá? É natural. Estou na moto, às vezes dá uma bambeada. E aí ela fala: o que está acontecendo? Eu falei: é que eu achei. Ela falou: o seu problema é que você acha muito. Mas isso é espiritual. Você não deve achar, você deve saber. Você deve ter convicção. A fé é isso, é a convicção, é a certeza. Você não pode achar, você tem que saber, você tem que crer. Porque se você acha hoje, amanhã você não acha mais. Se você acha hoje, daqui a um mês você já não está mais achando nada. Só que se você crê, se você crê naquilo que você tem, eu já falei o que você tem uma palavra. Se você crê no que você tem, passarão terras, passará tudo, irmãos. Tudo pode passar, mas o que não vai passar? A palavra. A palavra, ela não vai passar. E se você tem ela, você tem tudo. Amém? Aleluia. Permanecer. Essa palavra permanecer, ela vem do latim permanere, e ela é formada em duas etapas. O prefixo per, eu já falei sobre isso. O per, o que ele significa? Completamente, por inteiro. Tem a sensação de completude. Então toda vez que você vê o per antes de uma palavra, você vai entender aquela palavra como tudo. Um exemplo: perseguir é seguir completamente. Conseguiu entender? E o que é permanecer? Per é esse prefixo, e manere no latim significa ficar, continuar, não alterar. Então você não deve alterar nada do que você tem, a palavra. Se você tentar alterar, vai dar ruim. Vai dar ruim. E eu não estou profetizando não, tá? Se você pegar relatos bíblicos, Abraão é um pai da fé. Como assim? Ele alterou uma promessa que Deus deu para ele. Tentou alterar. Você lembra o que aconteceu? Se você pegar para ler o capítulo 16 de Gênesis, você vai ver que Abraão, ele já tinha recebido uma palavra, ele já tinha saído da terra, no meio da sua parentela, ele já tinha ido para uma terra nova. Ainda não tinha chegado, mas já tinha ido. E o Senhor, ele falou o que para Abraão? Qual era a promessa? Pai de nações. Só que Abraão ficava: Senhor, eu não tenho filho. O herdeiro da minha casa vai ser o meu servo, vai ser o meu escravo. E o Senhor falou: você vai receber um filho e Sara vai te dar esse filho. Só que aí o que Abraão tentou fazer? Dá um jeitinho, dá uma leve alterada. Edu, mas eu não alterei, eu só coloquei uma vírgula. Alterou. Tudo que você muda do original, você altera. E você não nasceu para alterar, você nasceu para ser cria, cópia exata, amém? E sabe qual foi o resultado dessa alteração que Abraão fez? Se você pegar para ler o final de Gênesis capítulo 16, você vai ver que ele tinha uma certa idade, 80 e alguma coisa, eu não vou lembrar agora. Só que se você pegar para ler Gênesis capítulo 17, você vai ver que essa idade aumentou muito. Passaram-se 13 anos.
13 anos por conta de uma alteração que ele fez. E você sabe o que o Senhor ele falou após essa alteração que Abraão fez? Coloca, Gu, Gênesis capítulo 17, versículo 1. Essa vai ser a versão ARA, por favor. Aleluia, diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e ser perfeito. Toda vez que eu lia esse perfeito, eu falava: nossa, Deus está exigindo muito. Como assim ser perfeito? É difícil. Só que se você pegar o entendimento que o Espírito Santo trouxe para nós hoje, perfeito, seja feito completamente. E qual que era a completude da promessa? Sara, era através de Sara. Abraão e Sara, Isaac. Não era Abraão e Agar e Ismael, não era isso. Então o Senhor ele falou: ser perfeito, não muda, Abraão, não muda, não tenta dar um jeitinho, permanece com aquilo que eu te entreguei. E eu te entreguei uma palavra, e se você tem uma palavra, você tem tudo, amém? Aleluia. O nosso problema é que nós queremos um plano de começo, meio e fim, de um Deus que não tem começo e não tem fim. Não tem como. Você consegue entender isso? Eu quero saber como vai começar, eu quero saber como vai continuar, e eu quero saber como vai terminar. Não, ele não tem começo, ele não tem fim, ele é eterno. Se você pegar para ver grandes homens: Moisés, liberta o meu povo. Tá, Senhor, eu vou libertar o seu povo, o que eu vou fazer? Liberta, depois a gente conversa. Cumpre essa etapa, cumpre esse passo, depois eu te mostro o resto, eu vou te mostrando. E isso é lindo, porque isso tem a ver com o nascer do sol. Por que o sol não simplesmente nasce? Bateu um horário, pá, nasceu. Por que o Senhor ele não fala já tudo de uma vez? Olha, sua vida vai ser assim, 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 assim. Por quê? Não seria mais fácil? Nossa, seria muito mais fácil eu saber o que vai acontecer amanhã, Deus. Mas sabe por que ele não te fala às vezes? Porque você vai querer dar um jeitinho, você vai querer alterar, você vai querer deixar de ser perfeito. Conseguiu entender? Sim. Você vai querer fazer alguma coisa, e ele não te chamou para fazer alguma coisa sozinho. A palavra fala que ele nos chamou para sermos coparticipantes da natureza divina. E coparticipação não é você participar sozinho, é você estar com alguém participando. Lembra da cozinha? É você fazer o alimento junto, é você estar junto, e você é filho, você tem uma palavra, e a palavra é: anda na minha presença e ser perfeito. Aleluia, glória a Deus. Então nós entendemos quem nós somos, nós entendemos o que nós temos, mas lembra que ainda tinha um terceiro ponto? O que eu posso. Só que isso eu vou deixar para você descobrir no quarto, amém? Aleluia. Eu quero que você se coloque de pé, eu quero que você feche os seus olhos, e eu quero que você entenda que se você tem uma palavra, você tem tudo. Por mais que você não entenda o processo completo, mas ele te entregou uma etapa desse processo, e alguns jovens receberam essa etapa claramente. Alguns jovens receberam essa etapa claramente. Edu, eu não sei qual é o próximo passo. Vai para o quarto, porque ele vai te revelar aquilo que você pode, mas não aquilo que você pode sozinho, porque não é sobre você, é sobre ele. E ele já entregou uma palavra sobre você, ele já entregou uma palavra. E se você tem isso, você tem tudo. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos por essa palavra, porque sabemos que nós não precisamos de mais nada. Nós só precisamos da Tua presença. Nós só precisamos, Pai, seguir as orientações do Teu Espírito. E é isso que nós queremos, Pai. É isso que nós queremos.